As coisas na Bíblia, assim, Deus ele não trabalha aleatoriamente. Quando Deus determina que algo não se deve fazer, por mais assim, aí você pode pensar, mas não existe pecado nisso, não existe maldade nisso, em se contar quantos soldados tem na guarda de um rei, mas existe um fundamento. O fundamento disso era que, como o povo de Israel era um povo escolhido, era um povo especial, foi um povo que foi escolhido por Deus, Deus não queria que surgisse no sentimento dele uma confiança pela quantidade de soldado que eles tinham para lutar a guerra. Deus não permitia que o povo de Israel contasse o número de soldados que eles tinham, para que a confiança fosse não no exército, no poder bélico, né, no poder que eles tinham na guarda deles, mas que eles tivessem, acima de tudo, confiança em Deus. Então, esse é o fundamento. E Davi, aqui, nessa situação, a gente vai continuar a história, ele faz isso. Vamos para o versículo 2. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan. Trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, que era o capitão lá da guarda: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isto o meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer todo Israel. Então, voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, e havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, aqui está o vidente, né, mas era o profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. É melhor cair na mão do Senhor, né, irmão? Davi sabia e ele conhecia as misericórdias do Senhor, né? E Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Se não for muitas vezes a misericórdia do Senhor. 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir.
Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu, e levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo. Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas o que fizeram. Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Feche os olhos, deixa a Bíblia aberta e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, trazendo a revelação e o segredo dessa palavra, trazendo, Senhor, edificação e crescimento na nossa vida espiritual. Venha falar nos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? O que eu quero falar com vocês? Ninguém está livre de ser usado por Satanás. Ninguém. Em alguma atitude que venha desagradar a Deus. Não adianta a gente, dizer que não. É que muitas vezes, como o texto aqui diz, que Satanás se levantou contra Israel e incitou, Davi a fazer o censo. Ou seja, o inimigo muitas vezes ele cria situações que vai fazer com que você se convencer de que aquele ali é o melhor caminho, que você deveria fazer aquilo, mesmo você tendo consciência de que você não deve fazer isso, mesmo você sabendo que aquilo ali não é o certo, porque a palavra te ensinou assim, alguém te ensinou que não deveria fazer aquilo, e é aquilo que eu falo, Deus, ele não trabalha de uma forma aleatória, tinha um motivo, porque Deus instituiu e falou para Moisés que ninguém deveria fazer o censo, para que o povo de Israel tivesse essa confiança em Deus. Deus precisaria trabalhar na vida daquele povo em função de tudo que eles iriam viver, porque o povo de Israel, gente, venhamos e convenhamos, é um povo muito sofrido, e não perder aquilo que era o referencial deles de confiar no Senhor, Então, nós não podemos perder esse referencial também. Quando Deus trabalha na nossa vida, porque Ele quer realmente que a gente fique livre do pecado, amém? E por quê? Porque se nós alimentarmos a nossa carne, nós vamos o quê? Sermos fracos espiritualmente, e é por isso que a carne é terrível, e as obras da carne são especialidade do diabo. Então, assim, Deus não quer que você trabalhe essa parte da tua carne, as obras da carne, porque as obras da carne são especialidade do diabo. E se você se sujeita às obras da carne, se sujeita às coisas da carne, você está se sujeitando ao quê? Às especialidades do diabo. E se você se sujeita às coisas do Espírito, você está se fortalecendo e está ficando bom em quê? Nas coisas espirituais. Então é por isso que lá em Romanos capítulo 8, que a gente ficou 2 semanas trabalhando esse capítulo, e que o apóstolo Paulo sempre insiste o quê? Que nós não devemos nos inclinar para as coisas da carne, mas nos inclinar para as coisas do Espírito. Nós não devemos alimentar a carne, nós devemos alimentar o Espírito. Nós temos que alimentar o Espírito. E o Espírito Santo é o antídoto contra o pecado. Qual é o antídoto contra o pecado? É o Espírito Santo. Assim, eu e o pastor, a gente ora por vocês, a gente aconselha vocês, a gente ministra a palavra sobre vocês, mas nós não vamos ficar 24 horas com vocês, mas o Espírito Santo de Deus, ele fica 24 horas com vocês. Então, quem é especialista? Qual é o antídoto?
através de que forma que a gente pode combater os desejos da carne? Através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que nos mantém longe da tentação e do mal, e do pecado e de muitas coisas. Então, assim, Davi sabia que não podia fazer o censo. Eu não tenho como dizer por que ele fez o censo, o que levou ele a fazer o censo. Se ele sabia, ele tinha conhecimento disso. E outra coisa, independente da gente ter conhecimento e a gente está sendo levado pelo inimigo para fazer algo que reprova, que Deus reprova, você já percebeu que sempre tem alguém que Deus usa para falar? O capitão, se você for ler principalmente o texto lá em 1 Samuel, você vai ver que Joabe, ele falava para o rei, ele questionou, ele falou: rei, mas não pode fazer, isso não agrada ao Senhor. Mas só que ele era o capitão e ele estava recebendo a ordem de um rei, ele teve que ir fazer. Ele foi por toda Israel e fez o que o rei mandou. E no texto diz que a única coisa que ele não fez foi contar a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Porque se ele tivesse feito isso, aí o pecado seria pior ainda. Porque era dessas duas tribos mesmo que não podia contar, que era a tribo dos levitas. Aí que não podia mexer mesmo, aí que não podia contar mesmo. Porque quando você vê lá em Números, você vê que ainda tem um versículo que fala, que Deus fala para Moisés, que da tribo de Levi e da tribo de Benjamim é que não deveria ser contado mesmo o número de soldados. Então, um dia Satanás se levanta contra Israel e inclina o coração do rei a fazer esse censo. Aí a gente vê lá no versículo, né, no capítulo 2, né, ide numerar Israel desde Betseba até Dan e trazer-me conta para que eu saiba o número dele. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, mas não é. É um princípio, é uma ordem que tinha vindo lá de cima, que tinha sido passado para Moisés e que os reis precisavam obedecer. E olha a situação de Joabe, recebe essa ordem do rei, e ele era o capitão da guarda. O rei tinha autoridade sobre a vida dele. Ele foi lá e fez. E o que aconteceu? O número exato dos soldados iria encher, e eram muitos, você viu? A palavra diz que eram milhões. E sem contar com essas duas tribos que eles não contaram. Iria encher o coração do rei de quê? De vaidade. Porque a ordem que Deus tinha dado para o povo de Israel é que antes de qualquer batalha que eles fossem, presta atenção, Davi fazia isso, antes de qualquer batalha que eles fossem enfrentar, antes de todas as batalhas, a ordem era buscar ao Senhor. Irmão, olha o que eu quero trazer para a nossa vida. Vamos trazer para a nossa vida? A gente está passando por uma batalha, a gente está passando por uma luta. A gente não tem que buscar os nossos recursos humanos em primeiro lugar, não. Porque quando você busca primeiro o seu recurso humano para enfrentar aquela batalha, você está dispensando a ajuda de Deus, amém? Você está dizendo que você não precisa. Agora, quando você faz o contrário, que era o que o povo estava acostumado a fazer, porque era essa a ordem, não faça o censo, mas busque, antes de qualquer batalha, busque a ajuda do Senhor. Olha o que eu vou falar para a tua vida, aprenda isso como lição. Antes de qualquer batalha que você esteja enfrentando, não busque sua força humana, não busque a capacidade humana, não busque ajuda no homem, busque ajuda no Senhor. Amém? Confia nele. Aí Deus estava falando assim, por que você confiou nos soldados? Por acaso eu já não te dei tantas vitórias? Sem você precisar contar o número de soldados? Por acaso é essa quantidade de soldado que você tem aí é que vai trazer a sua vitória? Não é
isso que vai trazer a vitória. Não é a sua capacidade humana que vai trazer a sua vitória. A sua vitória está em você ter um coração aquebrantado e primeiro buscar a presença do Senhor e se humilhar diante do Senhor. Porque quando a gente lê lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18, é um versículo muito conhecido, mas que se encaixa nisso daqui. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O que entrou no coração de Davi aqui? A altivez. A altivez dele de querer contar quantos soldados. Talvez ele tivesse passado por várias experiências, talvez ele tenha vencido várias batalhas, e ele nunca tentou contar quantos soldados eles tinham. Mas uma vez, ele esqueceu de fazer aquilo que a palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, que as demais coisas vos serão. Pela primeira vez, Davi esqueceu que buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar, é que acrescenta as demais coisas. É difícil, irmão? É. Parece simples? É. Parece que não existe maldade nenhuma em você tentar resolver os seus próprios problemas? Parece. Mas pastora, que problema tinha? Aí eu falo a mesma coisa para você. Mas que problema tinha o coitado de Davi contar quantos soldados ele tinha? Parece? As coisas que parecem menos perigosas são as mais perigosas. Você vê muitas vezes uma estrutura de uma casa, de um prédio perfeito por fora, não é? Vamos falar um pouco de estrutura. Você vê uma estrutura de um prédio perfeito, bonito. Você fala, esse prédio não tem problema nenhum. Mas a estrutura dele, o ferro dele, o que segura ele, a coluna que segura ele. A Amway era num prédio lá no centro da cidade que você olhava assim, o prédio era perfeito. Um dia a gente chegou para fazer Amway e a Defesa Civil tinha fechado o prédio. Sabe por quê? Porque lá embaixo a estrutura do prédio estava toda estragada. E muitas vezes a gente está assim, achando que está tudo bem, sabe? Porque aparentemente Davi deve ter pensado assim, não, está tudo bem, qual o problema? Eu contar os soldados, tá bom que Deus colocou lá na lei, não se deve fazer o censo. Mas que problema tem? Dessa vez eu vou fazer. Dessa vez eu vou fazer. Porque ele pensava que estava tudo bem, que não tinha problema. Muitas vezes a gente entra no que eu posso chamar, na zona de conforto. Está confortável, aqui está bem, está tudo bem aqui. Para que mexer nisso? Para que mexer na estrutura do prédio se ninguém está vendo? Para que mexer nisso se ninguém está vendo? Deixa quieto. Sabe o que significa isso? Significa que você está resolvendo as coisas do teu jeito. Mas quando você chega assim é diferente. Quando você fala assim, Senhor, não está bem. No fundo, a estrutura não está boa. No fundo, essa estrutura precisa ser forte. Mas para essa estrutura ser forte, você precisa deixar Deus trabalhar na tua vida. E deixar Deus trabalhar na tua vida é deixar Deus trabalhar naquela área da tua vida que ninguém está vendo, mas você sabe que não está bem. Que parece que não tem problema nenhuma, mas você sabe que não está bem, que precisa ser reestruturado. Você precisa de uma estrutura nova ali. E sabe aonde que começa? Começa aqui, ó, lá dentro da gente. Então, Davi estava pecando contra o Senhor. E como que ele estava pecando contra o Senhor? Porque ele estava se rebelando contra o Senhor.
Porque todas as vezes que Deus nos dá uma orientação, que Deus nos dá uma diretriz, e a gente faz diferente, e a gente faz do nosso jeito, porque talvez o inimigo coloque assim na minha mente, poxa, mas é a minha vida. Talvez o inimigo tenha botado assim, mas eu sou o rei. Eu sou o rei. Ô Joabe, estou te dando uma ordem, não fica me questionando não, vai lá e conta. Mas rei, a lei diz que não pode contar, o Senhor falou que não pode contar, mas eu quero que conte. Aí vem um Joabe da vida e fala para você, não faça desse jeito, não haja desse jeito, mas você fala, mas é a minha vida, eu vou fazer sim. Aí você está rebelando contra o quê? Contra a vontade de Deus. E se rebelar contra a vontade de Deus não é bom, sabe por quê? Porque isso traz consequência. Alguém tenta te avisar e ainda assim você teima de fazer do teu jeito. Quantas coisas fazemos porque o diabo coloca na nossa cabeça que não tem importância fazer desse jeito. Irmãos, quantas vezes o diabo coloca na nossa cabeça, pode fazer desse jeito, não tem importância, mas no fundo, você sabe que você não pode fazer desse jeito e que isso está desagradando ao Senhor. Aí você teima, continua fazendo, você está em rebeldia. Concorda comigo? Davi não pode fazer o censo, mas eu sou rei, eu vou fazer o censo. Fulano, Deus não quer que você faça isso, mas eu faço, a vida é minha. As consequências quem vai sofrer sou eu mesmo. Eu sei disso. O perigo é deixar de confiar no Senhor e confiar na sua própria força. Porque quando você toma a rédea e faz do teu jeito, quando você resolve fazer o contrário daquilo que o Senhor está falando para você fazer, você está deixando de confiar em Deus. Você não concorda comigo? Você está deixando de confiar num Deus que pode vencer qualquer batalha com você, para você. Porque a gente vê na história muitos homens vencendo sem mover uma palha. Gideão destruiu 2 exércitos sem mover uma palha. O muro de Jericó caiu sem o povo mover uma palha. Sabe? Literalmente, você ficar na sombra e na água fresca, espiritualmente dizendo, orando e esperando o Senhor fazer aquilo que Ele vai fazer na tua vida, se você deixar Ele fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida. É orar, é jejuar, é entender que nós temos que confiar no Senhor. O exército era de milhões, de 570 mil homens, não era tudo. Não era aí que estava a força desse povo. A força do povo de Israel não está no que eles têm, não está naquele exército poderoso que eles têm lá no meio do deserto, não. Na defesa e na tecnologia avançada que eles têm, não. A força do povo de Israel está no Senhor, na confiança. A força que você tem está na sua confiança no Senhor. Quanto mais você confia no Senhor, mais será as vitórias que você vai alcançar. Confia em mim? Você confia em alguém? Você confia no lugar que você vai? Na oração forte que alguém faz? No programa poderoso do canal tal? No pastor e no pregador fulano de tal?
Não, querido, você está confiando errado. Você tem que confiar no Deus que essas pessoas servem. Você tem que confiar no Senhor. A coisa ficou feia, que lá no versículo 8, vamos ler? Ele fala assim: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito. Atitudes precipitadas, loucas, nos leva a caminhos de lutas. Atitudes precipitadas e atitudes loucas nos levam a caminho de luta. E aonde que Davi estava? Num caminho de luta. Aí Deus fala o que para ele? Vamos lá? No versículo 10. Deus manda Gade falar com o rei Davi dizendo: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu faça. Ou 3 anos de fome e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias de espadas do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Escolha complicada, né, irmãos? Com a intimidade que Deus tinha com Davi, aí a ficha dele já tinha caído, né? Aí ele já tinha falado assim: nossa, vacilei, tomei uma decisão precipitada, caí na conversa de Satanás, o diabo me fez um laço e eu caí direitinho, o diabo me induziu a tomar essa decisão e eu tomei. E pior, irmãos, que não dá nem para dar desculpa, não. É aquilo que eu falei da síndrome do Éden. Não adianta o homem chegar, Deus procura o homem, e aí, o que está acontecendo? Não, foi a mulher que você me deu. E a mulher fala: não, foi a serpente. Não adianta. Depois que você toma uma decisão precipitada, não adianta você buscar justificativa para aquela decisão que você tomou. Venhamos e convenhamos que a palavra lá no primeiro versículo diz que Satanás incitou, né? Induziu Davi a tomar aquela decisão. Mas vamos pensar, Satanás induziu, mas ele não sabia claramente que a lei proibia que ele fizesse o censo. E qual era o motivo? Por que eles não podiam fazer o censo? Para depender de Deus. Porque Deus claramente queria que o povo de Israel não dependesse da força bélica deles, do exército deles. Deus queria que o povo de Israel dependesse somente do Senhor. Então ele sabia. E quantas vezes, irmãos, nós não caímos nesse erro louco que Davi caiu? Nós sabemos claramente que Deus nos ensina através da palavra dele que não devemos fazer aquilo e assim mesmo tomamos a decisão de fazer. Então não adianta. E com a intimidade que Davi tinha com Deus e que Deus tinha com Davi, Deus manda Gade para dar 3 opções para ele. Aí vamos lá no versículo 13. O que o versículo 13 diz? Então disse Davi a Gade: estou em grande, caia eu, pois, na mão de quem? Por quê? Mas não nas mãos dos homens, não caia eu. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, viu, irmão? Sabe por quê? Deus é Deus de misericórdia, mas o homem não é misericordioso, não. Deus vai olhar para você, e se você se apresentar diante dele com um coração arrependido, você pode até cometer outros atos,
outros pecados e outras coisas que desagradem a Deus. Mas quando você verdadeiramente se arrepende e tem consciência de que aquilo ali você não pode fazer, porque aquilo ali vai trazer consequências para a tua vida, por causa da sua rebeldia e da sua desobediência, se houver em você um coração arrependido, nunca mais você cai naquele erro. Cai ou não cai? Mas enquanto o seu coração não for um coração arrependido diante daquele pecado, daquela situação que você sempre cai, se existir só um remorso momentâneo, que você vai lá, comete aquele pecado, você vai lá e comete aquele erro que você sabe que você não pode cometer, porque é pecado, porque a palavra de Deus condena, porque Deus fala para você não fazer aquilo, mas você faz aquilo, depois você fica triste, ai que horrível, por que eu fiz isso? Aí você começa a ver as consequências, daí vem as consequências daquele seu ato repetitivo e daquilo que você faz repetitivamente. Mas aí você, depois que passa, porque remorso passa, irmão, você vai lá e faz de novo, você continua no ciclo. Mas se você verdadeiramente se arrepende, e você entende o que é a consequência daquilo para a tua vida, e você chegou diante de Deus com o coração arrependido, você pode até fazer outra coisa, mas aquilo você não faz mais. Você pode procurar, Davi cometeu outros pecados, mas esse ele nunca mais cometeu. Aí a gente vê que Davi escolheu cair na mão do Senhor, porque ele conhecia e sabia que ele era misericordioso e sempre arrepende de fazer aquele mal para o homem, porque Deus é assim, sabia? Deus até nos castiga. É coração de pai mesmo, né? Que o filho comete um erro, por isso que o amor de Deus é comparado com o amor de um pai. Que o filho comete um erro, e ele sabe que aquele erro vai trazer consequência para aquele filho, aí ele vai e corrige ele severamente. E a gente vive isso, né? Aí você corrige ele severamente. Depois que você sai dali, né? Seu coração se aperta. Mas você sabe que ele precisava ser corrigido severamente. Aí quando você vê que o seu filho realmente se arrependeu daquilo que fez, aí você, como pai, faz o quê? Recua naquela sua correção. E foi o que Deus fez aqui. Deus respeita a escolha de Davi e traz peste e morre 1000 homens. Mas quando o anjo estava sobre Jerusalém, Deus olhou e se arrependeu daquele terrível mal e mandou que o anjo parasse. Aí a gente vê Deus ordenando o anjo que parasse. Mas olha só. Olha uma coisa aqui, outra coisa que eu preciso que você entenda. Olha o que aconteceu com Davi. Davi, a gente vê aqui que Deus permite que os olhos espirituais de Davi se abram e Davi enxerga, ele vê o anjo que Deus enviou para trazer peste e morte sobre o povo. Você imagina? Aí ele fala o quê? Nossa, esse povo está sendo castigado por causa de uma atitude errada minha. Pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar que muitas vezes uma atitude sua, ou uma atitude nossa, uma atitude errada sua, está causando dor a pessoas inocentes. Porque lembra que eu comecei a falar no começo da palavra? Quantas vezes a gente não toma uma atitude que causa problema para mim, ou causa problema para pessoas inocentes que estão ao nosso redor? Você já pensou isso? Que Deus abriu, porque, irmãos, enquanto você não enxerga,
que aquilo que você está fazendo, que aquela decisão que você está tomando, está causando, Deus permitiu que Davi enxergasse aquele anjo que foi enviado para trazer peste, para trazer morte sobre o povo. Quando ele viu, ele se arrependeu. Aí ele fala, olha só o que ele fala no versículo 17. Ele fala assim para Deus: não fui eu que disse que se contasse o povo? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram? Aí Davi começa a falar para Deus, depois que ele enxerga, que os olhos espirituais dele se abrem. Ele fala assim, o coração dele se aquebranta e fala assim: Deus, fui eu que pedi para contar, para fazer o censo. Eu pequei, e o meu pecado está fazendo mal a essas ovelhas, porque essas ovelhas não fizeram nada. Aí Davi fala, é isso que agrada a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Um coração sincero, um coração honesto diante de Deus. A consciência de que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está colhendo agora, na tua vida, foi uma escolha tua, e uma escolha consciente, porque você tem consciência de que isso que você faz não agrada ao Senhor. E você continua fazendo por quê? Porque continua sendo rebelde, porque ainda não aquebrantou o coração, porque não está vendo o quanto isso está fazendo mal a você, a sua própria vida, mas também está causando mal a outras pessoas. Aí ele fala assim: Senhor, vamos continuar o versículo 17, Senhor, meu Deus, seja a sua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. O rei Davi tinha muitos defeitos, como todos nós, mas o coração dele agradava ao Senhor. E sabe por quê? Porque Davi se arrependia com sinceridade do pecado cometido, pedia perdão a Deus e nunca mais cometia o mesmo pecado. Amém? Então, o que Davi estava naquele momento? Qual era a grande arma que Davi estava usando ali naquele momento, que mudou o coração de Deus? A sinceridade dele reconhecer que quem tomou a atitude, que quem fez a escolha errada foi ele, e que o povo não tinha culpa. Por isso, irmãos, nós precisamos, é outro segredo espiritual dessa palavra, nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, para enxergar que a nossa atitude errada pode estar causando mal a outras pessoas. Um mau testemunho. As pessoas não enxergarem em você a imagem e a semelhança de Deus. As pessoas não enxergarem em você a Jesus Cristo. Porque as pessoas têm que olhar para você e têm que enxergar Jesus Cristo. Tem que ver em você a mensagem da cruz. Por quê? Porque as pessoas têm que saber que você é agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Que você morreu, que as coisas velhas se passaram e que tudo na tua vida agora se fez novo e que você vive o que Romanos diz e o que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, e que você vive novidade de vida, porque você morreu, o velho homem morreu, o velho homem foi enterrado e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É difícil? É só você se abrir e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Trabalhe, Espírito Santo.
Reconheça onde você errou e não volte para o erro. Amém? A solução. Deus viu a sinceridade de coração de Davi. Então fala assim: Deus, eu quero um coração sincero. Amém? Deus viu a sinceridade do coração de Davi. Deus viu Davi, um homem com coração arrependido. Deus deu uma escolha a Davi, e mais uma vez Davi, pela escolha dele, demonstra que ele conhecia o Deus que ele servia. Porque Davi imediatamente fala assim, ó, fala para Deus que eu quero cair na mão dele, porque a misericórdia dele eu conheço. Porque é melhor cair na mão de Deus vivo do que na mão desses homens aí, do que na mão do meu inimigo. Porque Deus vai ter bondade, amor e misericórdia por você. Mas o diabo não, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Davi comprou a eira. Aí Deus fala para Davi, Davi, então levanta um altar para mim. Aí Davi compra uma eira. E Davi recebe essa eira. Aí Davi fala, não, eu não quero. Eu quero que você diga um preço, porque eu não vou dar para Deus aquilo que não custa. Davi estava com pressa, precisava fazer o que Deus tinha ordenado para que ele fizesse, levantar um altar. E sabe por que Deus falou para Davi levantar um altar e entregar uma oferta para ele ali, naquele altar? Aí ele ganhou, ele era rei, todo mundo queria. Aí aquele homem falou assim, não, eu vou te dar esse terreno, pode ficar. Ele, não, diz quanto é que eu vou lhe pagar. E diz quanto que é o animal, diz quanto que é tudo, porque eu vou pagar, porque eu não vou dar para o meu Deus aquilo que não me custa. E por que o Senhor pediu Davi para que levantasse um altar? Porque olha só, altar é lugar de entrega, altar é lugar de sacrifício e altar é lugar de aliança. Então a gente precisa levantar um altar diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente precisa entregar ao Senhor a nossa vida. Você precisa entregar a sua vida precisa sair da tua mão. Você precisa parar de confiar naquilo que é a sua força, a força da sua carne. Você precisa ter confiança no Deus que você serve. Então você precisa entregar totalmente a sua vida, essa situação. Você tem que entregar as suas escolhas na mão do Senhor. Não faça escolhas aleatoriamente. Não faça escolhas precipitadas. Não fale coisas precipitadamente. Não tome decisões precipitadamente. Sem antes chegar diante do altar do Senhor e entregar primeiro para Deus aquela situação. Antes de você correr e procurar alguém, procure o Senhor. Antes de você procurar ajuda daquela pessoa que você acha que é ali que está a sua confiança, procure ajuda no Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e quanto mais nós confiamos no Senhor, mais perto está a nossa bênção, mais perto está a nossa vitória. Mas para isso eu preciso sacrificar. E sacrificar o que, pastor? Sacrificar a minha carne, sacrificar a minha vontade, sacrificar os meus desejos, sacrificar a vontade que eu tenho de eu mesmo controlar a minha própria vida, a minha própria vontade de fazer as coisas do meu jeito. Porque eu só consigo ter uma aliança com Deus se eu sacrificar a minha vontade. E é no altar que está a minha aliança com Deus. Amém? O pecado é uma rebeldia contra Deus. Peca quem se rebela contra o Senhor. Mesmo que isso seja uma coisa inconsciente ou que os olhos humanos não tenham nenhum mal, a prática de determinada coisa. Se eu achar que é pecado beber água no copo de plástico e ainda beber, eu estou pecando. É pecado beber água no copo de plástico. Aí eu continuo bebendo água no copo de plástico. Eu estou pecando. Porque eu sei que é pecado beber. Eu estou falando isso de uma forma bem genérica. É um exemplo.
Não é pecado beber água em copo de plástico. É pecado jogar um monte de plástico na natureza, que isso leva não sei quanto tempo para, né? Mas é pecado beber água no copo de plástico. Eu tenho consciência de que é pecado beber água no copo de plástico. Mas eu continuo bebendo água no copo de plástico. Então eu sou rebelde. Eu ainda não entendi que não é para me beber água no copo de plástico. Que Deus não quer que eu beba água no copo de plástico. Porque Deus já falou que você não pode beber água no copo de plástico. E você continua. É todas as vezes que a gente continua e insiste em fazer algo que Deus já falou que é para você não fazer, que você tem consciência que não é para fazer e você continua fazendo. Então você está sendo rebelde. Tudo aquilo que eu tenho consciência que é pecado e continua fazendo, estou em rebeldia contra o Senhor. Vamos de novo. O diabo deve ter falado assim: Davi, essa ordem que Deus deu a Moisés foi há muitos anos atrás. Sim, há muitos anos atrás, realmente, Deus falou para Moisés que não era para fazer o censo. Mas você, um homem moderno, dos tempos atuais, o grande e poderoso rei Davi, que já venceu muitas batalhas, você deve contar quantos você tem no teu exército, sim. E olha, Davi, depois que contar, espalhe o boato que você é o rei Davi, que tem um exército de milhões. É pastor, né? Ele sabe disso. Sentar no meio de um pastor de igreja grande, a disputa deles é quantos membros ele tem, quanto eles arrecadam. Deus deve adorar isso, né? É, pastor? Como se fosse tudo deles, né? E minha igreja tem 10 mil, a minha tem 20. Eu tenho não sei quantas igrejas. Eu tenho tantas. Está pensando que isso é brincadeira? A gente foi no congresso na Slavec, lá em Fortaleza, e como a gente é metido, a gente foi almoçar lá, né, Francisco? Jantar lá num restaurante que os líderes grandão lá da Slavec, tudo ia, né? E a gente foi, mas a gente não foi por causa disso, não. A gente foi porque eu e o pastor já tínhamos ido a Fortaleza, conhecíamos esse restaurante e a gente comeu uma comida muito gostosa, aí a gente queria compartilhar. Irmãos, mas é muito engraçado como o homem vê as coisas, né? Aí sentamos numa mesa assim, bem legal, redonda, que a pedra roda no meio, aí botou lá aquele pratão gostoso de frutos do mar, e a gente ficou ali conversando. Aí eles perceberam que ali tinha eu, de pastor, o pastor Eli, que a gente estava com o povo, né? Olha, tinha o povo, enquanto se levantou e perguntou de que igreja a gente era, a gente só estava esperando a hora de perguntar de quantos membros, né? Né, pastor Elias? Não sossegou. Né? Depois ainda mandaram o bolo de aniversário para a nossa mesa. Sabe? A igreja está aqui hoje, está vazia. E daí? Porque a igreja está vazia, o Senhor não está aqui? Está onde? Está uma multidão? É isso? Deus não é assim, não. Deus te faz... É o que a pastora sempre fala. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para te abençoar. Ele é Deus. Deus estava falando para Davi, alguma vez você contou o exército? Alguma vez você deixou de ganhar com pouco, ou com muito, ou com nenhum? Não é as circunstâncias, não é aquilo que você tem, não é quanto que você tem no banco, não é onde você mora, não é quem você é, não é de que igreja você é, mas o grande segredo
É a confiança que você tem no Deus que você serve. Você bota Ele na frente sempre. Você bota Ele em primeiro lugar sempre. Você busca Ele sempre em primeiro lugar. Você fala para Ele que é nele que você confia. Que 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você nunca vai ser atingido, porque o Senhor está contigo. É para Ele que você diz que Ele é o teu pastor e nada te faltará. É para Ele que você diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e é nele que eu confiarei. Deus quer um coração sincero, que você não consegue, Deus já sabe. Que você não consegue, que você tenta, mas não consegue. Deus já sabe. Sabe por que você tenta e não consegue? Porque até agora você tentou com as suas próprias forças. Mas no dia que você falar assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque hoje eu quero ter um papo particular com Deus, sincero, vou me rasgar diante da presença dele e vou falar, ó Deus, até agora eu já percebi que eu não consegui, porque eu já tentei, mas eu tentei até agora com a minha própria força. A partir de agora, Senhor, eu confio somente no Senhor. Eu não quero mais viver nesse ciclo, eu não quero voltar lá, eu não quero voltar nesse pecado, eu não quero cometer mais esse erro, eu não quero mais tomar essa atitude, eu não quero, Senhor, eu quero mudar. O erro foi meu, a escolha foi minha, quem fez isso fui eu não posso mais permitir que as minhas escolhas erradas façam outras pessoas sofrerem por causa da minha escolha errada. Abra, Senhor, os meus olhos espirituais, abra, me faça enxergar o que está acontecendo na minha vida, o que a minha escolha errada está trazendo na minha vida. Eu quero enxergar, eu quero ver, mas eu quero ver com os olhos espirituais. Que você esteja satisfeito. A não ser que você queira reconhecer o erro e continuar voltando no erro. Não, Senhor, eu quero, como Davi, reconhecer o erro e não voltar mais para esse erro, porque eu tenho um altar, Senhor, e nesse altar eu entrego a minha vida, eu entrego o meu sacrifício, e eu quero uma aliança contigo de fidelidade. Recebe, Senhor, recebe tudo aquilo que eu tenho consciência e eu continuo fazendo. Estou de rebeldia contra o Senhor. Se tem algo na tua vida que você continua fazendo e você sabe que está errado e você continua fazendo, fica ligado, porque isso é rebeldia. Só quem pode te afastar desse problema é o Espírito Santo de Deus. Ele pode te ungir. O Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, quer mudar essa condição na tua vida nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Espírito Santo de Deus fale fortemente no seu coração. Eu não sei se eu consegui trazer essa mensagem no nível da revelação que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Mas eu quero falar 3 coisas que ficaram bem claras. Escolhas consciente de que está errado, de que não deve fazer, é rebeldia. Se eu escolho continuar fazendo, mesmo sabendo que aquilo ali é errado, é rebeldia. O Espírito Santo de Deus falou isso. O Espírito Santo de Deus falou comigo sobre o coração sincero.
Davi fez a escolha errada, ele sabia que ele não podia ter feito aquele censo, mas quando, fala assim, os olhos espirituais são abertos, e hoje, os meus olhos espirituais estão sendo abertos para enxergar o grande mal que eu estou causando à minha vida e à vida de outras pessoas através da minha escolha. Por isso hoje eu escolho me apresentar com um coração sincero, arrependido diante de Deus, e assim como Davi fez um altar, lugar de escolhas certas, de sacrifício, lugar de entrega, lugar de aliança. Eu escolho fazer um altar diante de Deus e eu entrego a minha vida e as minhas escolhas diante do Senhor nessa noite, e o Espírito Santo de Deus vai me ajudar. Amém? A partir de hoje, seus olhos espirituais estão abertos para você fazer a escolha certa, para você não escolher mais esse caminho, para você não escolher mais tomar essa decisão. O Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração essa palavra de uma forma tão forte que você vai ficar constrangido. E se você sentir vontade de correr para fazer aquela escolha, você vai correr para o teu quarto, vai se trancar no teu quarto, vai ajoelhar e vai clamar ao Senhor e vai falar: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me prostro diante da tua presença, porque eu confio em ti. É em ti que eu confio. Até hoje, Senhor, eu lutei com as minhas próprias forças, mas a partir de hoje, o Espírito Santo vai me ajudar. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Vamos orar, fecha os teus olhos, clama ao Senhor, clama ao Espírito Santo, clama ao Espírito Santo, fala para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a fazer a escolha certa. Eu quero fazer a escolha certa. Fecha os teus olhos e clama ao Senhor. É momento de você clamar, é momento de você pedir debaixo dessa palavra, a palavra que entrou no teu coração, que abriu o teu entendimento. Deus enviou a Gade para ir até o rei Davi. Deus usou aquele homem, o capitão, para falar: não faça essa escolha. Quantas pessoas Deus tem te enviado, falado com você, e você tem recusado. Mas nessa noite, você vai sair daqui com o seu coração mudado, como Davi mudou o coração. Quando Davi enxergou espiritualmente, quando ele viu a consequência da escolha errada dele, ele mudou o coração. Enxerga, para pensar, veja com os olhos espirituais o que o diabo tem trazido de destruição na tua vida, na vida da tua família, na tua saúde, no teu ministério, no teu relacionamento, nos teus sentimentos. Olha quantos roubos do inimigo na tua vida. Você está nas mãos do Senhor, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, lá em Lamentação, capítulo 3, versículo 22, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Olha o que eu vou falar para você. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Que a misericórdia do Senhor é a causa de você não ter sido consumido até agora. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E o Espírito Santo de Deus diz que a misericórdia do Senhor está sendo renovada na tua vida. E que grande é a fidelidade de Deus para com a tua vida e para com a minha vida. Quantas escolhas erradas a gente já fez no passado?
E a gente vê e enxerga a misericórdia e a bondade do Senhor na nossa vida. Irmão, sabe por que eu amo servir ao Senhor? Sabe por que eu amo estar na presença do Senhor? Sabe por que tem determinadas coisas que eu já fiz e eu não faço mais? E eu não volto lá e cometo o mesmo erro? Porque eu já vi, já vivi a consequência, já sofri a consequência. E no momento que o meu coração se arrependeu e se aquebrantou, eu vi a bondade do Senhor se manifestando na minha vida. Eu vi a misericórdia do Senhor se manifestando na minha vida. E a misericórdia do Senhor se manifesta na sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, né? Senhor, muito obrigada por esse culto de avivamento da palavra, Senhor, por essa palavra abençoada, essa palavra que o Teu Espírito Santo nos ensinou a importância de fazermos as escolhas certas, Senhor, de não tomarmos decisão precipitada, Senhor. Nos ensine, Senhor, através desse exemplo, Senhor, a colocarmos Você em primeiro lugar na nossa vida, a confiarmos somente em Ti, Senhor, e buscarmos sempre em primeiro lugar o socorro que está no Senhor. Deus, venha nos abençoar nesta noite, no retorno para nossas casas, na semana que continua, Senhor, em cada um dos Teus servos que aqui estão, Deus, nos dê uma semana e uma noite abençoada. Te peço pela vida do Marquinho, Senhor, que está ali no hospital com um problema no ouvido, Senhor, pela mãe da Andréia também, que se encontrou passando mal essa semana. Fortaleça o coração da Tua serva, console, Senhor, esta família pela perda que eles tiveram, Senhor, e abençoe, Pai, a cada um dos Teus servos que aqui estão nessa noite e aqueles que não puderam vir também, Senhor, e abençoe o culto de domingo, a escola de crescimento espiritual, o culto da família. Traga, Senhor, a bênção e o crescimento para a Tua obra aqui neste lugar, Senhor, abençoando cada família bendita do Senhor neste lugar, Senhor, a cada lar, cada casa, cada família representada aqui dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, amém, amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a vida da tua família, por onde quer que você ande e esteja, que a bondade e a misericórdia do Senhor possa te seguir em todos os teus caminhos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.